Olá, estamos aqui para mais uma aula de Geografia. E eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula e, a partir de agora, a aula 9. O objeto de conhecimento, noções de direitos humanos e cidadania, processos de disputas sociais e políticas entre diferentes grupos, bem como o reconhecimento e o respeito às diferenças linguísticas, culturais, religiosas, étnico-raciais, gênero, tendo a compreensão que essas relações são historicamente construídas, problematização e desnaturalização das formas de desigualdade, preconceito, discriminação e intolerância no âmbito local, nacional e global. E o nosso detalhamento, grupos étnicos, suas organizações socioculturais e localização espacial no mundo. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Nós estudaremos sobre etnias, né? A gente vai estudar, gente, sobre o planeta, sobre o mundo, os países, porque nem todo mundo vai viver de forma igual, tá? Vão existir diferentes tipos de etnias por conta do modo de vida das pessoas, os tipos de culturas que são diferentes. Então, nós iremos estudar, de um modo geral, esses continentes, né? Um pouco das etnias que existem em cada um desses continentes, porque até a gente estudar tudo, não é possível, né, estudar todas as etnias que existem no planeta, porque são muitas etnias. Até mesmo aqui no nosso país já existem muitas etnias, então vocês podem imaginar no restante dos países que nós temos ao redor do planeta. Então nós iremos estudar algumas características de alguns aí em específico, tá bom? Mas antes disso, nós temos que entender o que é a etnia, o conceito de etnia. Gente, o conceito de etnia, ele vai descrever aí como um conjunto, tá? Que vai estar unido aí por vínculos linguísticos, religiosos, étnicos, tá? Na verdade, éticos, né? Que transmite o quê? Sua cultura às gerações futuras. Por quê? É passado, por exemplo, de pai para filho, o modo de vivência como as pessoas elas vivem, né? E que acaba ocupando determinados territórios e favorecem tudo isso a continuação, né? Tendo a continuidade dessas relações que acabam sendo sociais, tá? Então, tudo isso vai estar relacionado ao conceito de etnia. E isso, gente, por estar presente em um determinado local, acaba apresentando uma diversidade étnica, tá? A diversidade étnica, ela vai se referir aí o quê? A presença de uma variedade de grupos étnicos, tá? Então, são várias etnias aí espalhadas ao redor do mundo inteiro, em uma determinada sociedade, região ou comunidade. E esses grupos étnicos, gente, eles vão ser compostos por quem? Por pessoas que acabam compartilhando características semelhantes aí ligadas às partes das culturas, né, essas características culturais, linguísticas e históricas também, tá? Agora, a diversidade étnica, gente, também vai reconhecer o quê? As diferenças que vai existir entre grupos, incluindo suas tradições, costumes, valores, idiomas e até mesmo a sua própria identidade. Então, gente, a gente observa que ao redor do planeta, né, tudo isso vai estar caracterizando essa diversidade étnica, que é essencial para o quê? Para promover a tolerância, né? Nós temos que ter respeito e também a compreensão entre diferentes grupos, e isso acaba contribuindo para o quê? Para uma sociedade mais inclusiva e acaba se tornando, consequentemente, mais harmoniosa, tá? E vai existir ali muitos desafios, tá? Que podem surgir como preconceitos, discriminação, infelizmente, até mesmo desigualdades,
tá? E para garantir essa diversidade étnica, que ela seja valorizada e respeitada, né, de maneira mais justa e equitativa, nós temos que trabalhar para isso. Nós temos que entender, né, como é que as pessoas elas vivem e realmente, né, estar ali apta, de cabeça aberta, de mente aberta, para receber também diferentes costumes, diferentes modos de vida da população, porque nem todo mundo, gente, vive da mesma maneira, tá certo? Então, por isso que acabou tendo essa diversidade étnica até os dias atuais, tá? Vamos pegar, gente, o continente africano. Vamos lá para a África, tá? As etnias africanas, elas vão ser diversas, gente. O continente africano, ele acaba sendo o quê? Um mosaico de diversidade étnica e abrigando aproximadamente, olha só, 492 grupos étnicos distintos, e cada um com suas próprias tradições, línguas e costumes, tá? E essa riqueza cultural é uma expressão de uma complexidade, porque tem uma história, gente. Então, nesses países africanos, existem longas histórias aí, tá? Que acaba testemunhando aí uma variedade de civilizações e também tendo o quê? Interações ao longo dos séculos, tá? Agora, o continente africano, gente, ele acaba sendo subdividido, ok? Vamos ter ali as divisões, tá? Dos países. E na região subsaariana, tá? Que pega ali a parte do Saara, vamos ter ali grupos étnicos como os Zulu, na África do Sul, também conhecido por suas tradições guerreiras e ricas práticas culturais. Já na parte oeste africano, vamos ter quem? Os Ashanti, que vão ser destacados pelos seus tecidos coloridos, os sistemas políticos que são bem estruturados e que acabam contribuindo, né, para se ter uma rica tapeçaria étnica. Então, olha só, a gente observa, né, que vamos ter diferentes modos de vida. Então, em algumas etnias, acaba se destacando em alguma situação. Aí nós vimos a situação, né, da África, onde o que prevalece ali? A parte de comércio, provavelmente, né, tendo a tapeçaria como um destaque. Tá? E aí vai existir outros tipos de etnias que vão se destacar, por exemplo, por um idioma, realmente pelo modo de vida ali da população, pelo alimento. Então, é muito diverso, tá? E no continente africano, através do mapa, a gente pode observar, né, que através dessas divisões aí no mapa, né, a gente verifica que vamos ter as regiões em que teremos a África subsaariana e que acaba prevalecendo em grande quantidade, próximo aqui no caso do deserto do Saara, tá certo, gente? Porém, teremos outras regiões, como Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, né? E Saara Ocidental, que é um território onde eles também têm as suas características. Vamos ter também essa diversidade étnica, porém, maior quantidade, né? A África subsaariana, por ter maior quantidade de países africanos, acaba se destacando em relação às suas etnias também. Nós vamos ver um vídeo agora, uma animação, em que mostra um pouco mais dessas etnias, né, ligadas aí ao continente africano. Preste atenção que a gente já retorna. Etnias africanas. O continente africano é formado por 54 países e 2 territórios não reconhecidos pela ONU, como Somalilândia, a área pertencente à Somália, e a República Árabe Saharaui Democrática, também conhecido como Saara Ocidental. O continente africano possui aproximadamente 492 grupos étnicos, e um deles é Hausa Fulani, na Nigéria, que representa um exemplo da coexistência de diferentes identidades étnicas em uma nação, com suas próprias línguas e tradições únicas. Os tuaregues vivem no norte da África e são conhecidos por sua vida nômade, trabalham com agricultura e comércio, apresentam uma rica herança musical,
tem como base a religião muçulmana. Os Maasai vivem no leste africano, principalmente no Quênia e no norte da Tanzânia. Eles continuam a preservar suas tradições pastorais e visão única da vida. São os únicos grupos étnicos a terem autorização de viajar livremente entre as fronteiras desses dois países. O povo Oromo habita a região do Chifre da África, que engloba a Etiópia, Quênia e Somália. Apresentam uma história cultural rica, evidenciada por suas cerimônias e costumes tradicionais. A diversidade étnica na África vai além desses exemplos, incluindo grupos como os Yorubá, Ibo, Berberes, Khoisan, Amhara e muitas outras etnias. Cada um desses grupos contribui para a riqueza cultural do continente, trazendo consigo uma herança única que se manifesta em sua música, arte, religião e modos de vida. Então, olha só, gente, a partir, né, desse vídeo vocês puderam observar alguns, tá bom? Somente alguns tipos étnicos que existem no continente africano, tá? Então, cada um vai ter realmente seu modo de vida ali, alguma característica que vai ser distinta de outros modos de vivência, tá bom? Mas a gente não para aí não, tá bom? Agora nós iremos para o continente asiático, gente. Etnias asiáticas. A Ásia, gente, vai ser um continente extraordinariamente diversificado, com uma grande variedade de grupos étnicos que têm raízes culturais, linguísticas e também históricas únicas, ok? Agora, a gente vai observar que vai ser muito diferente esse modo de vida também da população que vive na Ásia, tá bom? Então, olha só, a gente estudando, né, analisando esses diferentes tipos de etnias que acabam existindo, isso acaba ajudando muito, né, aí a gente observar a população. E uma delas, gente, que vai ter um grande destaque mundial, até mesmo por conta da quantidade de habitantes que se tem nesse país asiático, vai ser a etnia chinesa. Tá? Então, as etnias, né, que estejam ligadas aí aos chineses, a gente vai observar que os chineses, eles constituem o maior grupo étnico do mundo, tá? E isso com uma história milenar. Então, os chineses têm uma história milenar aí, tá? Que acaba chamando muito a atenção. Han, gente, é o grupo dominante. Porém, vão existir outras etnias, tá? Como Zhuang, Hui e Uigures, tá? Agora, o mandarim vai ser o idioma principal e a cultura chinesa ela vai ser caracterizada por sua rica história, tá? Além da filosofia, ligado aí ao confucionismo até o taoísmo, tá? As artes que se tem, como a caligrafia e a pintura, além de uma culinária muito diversificada. Isso acaba chamando muito atenção por conta da quantidade de habitantes que se tem na China, né? Mas, além dos chineses, também teremos os japoneses, que vão ser os nativos ali do arquipélago japonês. Agora, a homogeneidade étnica, gente, ela vai ser notável, tá? Com a maioria da etnia pertencendo ao grupo aí de Yamato. O japonês vai ser a língua principal. Já a cultura japonesa ela é marcada por quê? Pelas tradições como o shintoísmo, o budismo, além da cerimônia do chá, né? Também teremos o ikebana e as artes marciais que até nos dias atuais também acaba se desenvolvendo bastante. Ainda na Ásia, gente, nós teremos os indianos, né? A Índia vai ser o lar aí de uma diversidade étnica significativa também, compreendendo grupos como o indo-arianos, que pega a parte do hindi e bengali. Também teremos os dravídicos, que vai estar ligada ao tamil e o telugu, entre outros. A Índia, gente, ela vai ser multilingüe, com uma rica herança cultural que acaba abrangendo a parte da música,
da dança, religiões como o hinduísmo e o sikhismo, além de uma culinária também variada. Mas não para aí não, tá bom? Além dos indianos, também teremos os árabes. Os árabes, gente, vão ter aí suas raízes na Península Arábica, pegando ali a parte do Oriente Médio, né? Com uma história que inclui impérios como o Califado e também a expansão do Islã. Então, a religião aí também acaba prevalecendo com o islamismo. O árabe, gente, vai ser o idioma, a língua comum. A cultura árabe ela é também influente em áreas como a literatura, uma arquitetura islâmica, a música, a dança, que acabam se destacando aí por sua diversidade regional. Tudo isso marcando essas características do continente asiático, tá? Mas também teremos quem? Os judeus, né? Os judeus, gente, historicamente vão ser conhecidos como o povo hebreu, né? Que também vai ter uma rica e complexa herança cultural e religiosa que vem lá desde os milênios, tá? Originários ali da região do Oriente Médio, especialmente ali das terras de Israel. Os judeus eles vão ter uma presença global significativa devido ao quê? A uma diáspora ao longo da história. E tem contribuído, gente, de maneira notável para diversas áreas, incluindo o quê? A parte da filosofia, ciência, arte, música e política. Então, vocês observam aí que sempre parece que é comum ali, né, o tipo de vida que eles têm. Porém, isso de um modo geral em relação às etnias, né, que está relacionado à filosofia de vida, à ciência, à arte, à culinária, à música. Então, cada um vai ter o seu jeito de viver, tá bom? Mas além dos judeus, também teremos os persas ligados aos iranianos, ao Irã ali, as pessoas que nasceram no Irã, né? Os persas, gente, também conhecidos como os iranianos, vão ter uma longa história que também vai remontar aí os impérios persas antigos. O Irã, gente, é etnicamente diverso, que acaba incluindo aí os persas, os curdos, os azeres, que são os mais conhecidos, porém tem vários outros, tá? Nessa região que vocês observam aí através do mapa. O persa, também conhecido como Farsi, vai ser o idioma oficial, principal. E a cultura persa ela vai ser conhecida por suas o quê? Contribuições à poesia, à arte, à arquitetura e também como a da antiga cidade de Persépolis, tá? E a sua tradição literária rica. Mas em relação à Ásia também teremos a Rússia. Os russos, gente, uma etnia também em que tem contribuído significativamente para várias esferas da arte, literatura, ciências e política. A língua russa, gente, ela parte ali, é uma parte integrante da identidade russa e é também falada por milhões de pessoas em todo o mundo e vai ser muito conhecida pela sua riqueza linguística e literária. Agora, a herança religiosa dos russos, gente, vai estar ligado ao ortodoxo, tá? Tem sido uma parte fundamental da identidade russa ao longo dos séculos. E além dos russos, também teremos quem? Os romani, também conhecido como os ciganos, gente. Vão constituir aí um grupo étnico com uma história nômade, tá? Ciganos, eles não param, eles vivem indo de um lugar para o outro, que vai se estendendo por séculos. Vão ser originários do norte da Índia, que acabaram migrando aí para diversas partes do mundo. E isso acabou contribuindo, gente, para a diversidade cultural em várias regiões. E a cultura romani ela é caracterizada por uma língua própria, o romani. Além da música, dança, também vai ter uma contação de histórias que vão ser os elementos fundamentais da identidade romani, tá? Então, tudo isso acaba caracterizando muito essa região da Ásia. Mas também teremos aí as etnias europeias, gente. O continente europeu, ele apresenta vários grupos étnicos e os maiores grupos etnolinguísticos, tá? Principalmente os eslavos, os latinos, os germânicos, gregos e os povos fino-úgricos. Tá certo? Tudo isso que com o passar dos anos foi indo para outros lugares ao redor do planeta. E um deles, gente, vão ser aí em relação aos países eslavos, tá?
Os eslavos, gente, formam ali um grupo étnico que acaba tendo um fator linguístico muito importante para a Europa, que acaba abrangendo países como a Rússia, lembrando que a Rússia está tanto na parte da Ásia quanto da Europa, tá, gente? A Polônia, a República Tcheca, a Ucrânia, entre muitos outros, tá? Então, isso acaba caracterizando a etnia dos eslavos. Agora, com uma rica diversidade cultural, os eslavos, gente, eles acabam compartilhando raízes linguísticas comuns, tá? Como cada subgrupo acaba tendo ali suas próprias tradições, a parte da mitologia e também práticas culturais únicas. Cada um vai ter seu modo de vida ali. Além dos eslavos, também teremos os latinos. Isso tudo ligado, gente, ao idioma, tá? Tanto a parte dos eslavos quanto a dos latinos. Isso no continente europeu, ok? Os latinos, gente, ou povos de origem latina, são predominantemente em regiões do sul da Europa, como a parte da Itália, da Espanha, Portugal e França, ok? Por conta do latim, que pega o idioma. Agora, vai ser muito influenciado pelo Império Romano. Essas culturas têm uma característica de herança artística, arquitetônica e linguística muito marcante também. As línguas românticas, tá, gente, vão estar ligadas aos latinos, como o italiano, o espanhol e o francês, que derivam aí do latim. Por isso que a língua portuguesa ela vai ter essa semelhança, né, com esses idiomas, que pega aí a parte do latim, vindo aí essa parte da etnia latina. Mas não para aí, também teremos os germânicos, né? Esses grupos, os germânicos, eles vão ser encontrados principalmente em regiões do norte e do centro da Europa, incluindo a Alemanha, a Suécia, né, a Noruega e também os Países Baixos. E este grupo étnico, gente, os germânicos, eles vão desempenharem aí um papel significativo, tá? Principalmente aí na formação da história europeia, com as suas contribuições, gente, para o idioma, né, para a cultura e também as tradições que acabaram ficando até nos dias atuais, tá? As línguas germânicas, gente, elas vão incluir o alemão, o inglês, o sueco e também o neerlandês, que pega ali a parte dos Países Baixos, como a Holanda, tá bom? Também teremos na Europa os gregos, gente. Os gregos vai ter uma herança muito antiga e rica, que vai estar remontando aí a Grécia Antiga, que foi o berço aí da democracia, da filosofia e das Olimpíadas. Olha só, vão se encontrar predominantemente na Grécia, Chipre e comunidades diaspóricas que acabaram indo para outros lugares. A língua grega, gente, e a influência cultural helênica vão persistir ali com esses elementos distintivos, né, aí em relação à etnia, tá bom? E, além dos gregos, também teremos uma outra situação de etnia na Europa, que são os fino-úgricos, tá? Os povos fino-úgricos vão ser originários aí da região bem fria da Europa, da finlandesa e das partes da Rússia, como os mordívinos e os udmurtes. As línguas fino-úgricas, como o finlandês, o estoniano e o húngaro, eles vão compartilhar aí uma origem linguística comum. E esses grupos, gente, eles vão ter tradições culturais distintas, que acabam se destacando aí por suas práticas folclóricas e muito ligado à natureza. Eles estão bem ligados à parte da natureza, onde tudo é uma divindade para eles, tá bom? Isso tudo relacionado às etnias que vão estar na Europa, tá? Mas também nós vamos estudar sobre as etnias americanas. Já pega aqui o nosso continente americano. O continente americano, gente, ele é extremamente diversificado, tá? Em termos étnicos, que acaba abrigando ali uma ampla variedade de grupos étnicos autoctones, bem como populações de origens migratórias. Então, nós iremos estudar também vários nativos que vão estar, tá, no continente americano. Então, os nativos americanos, gente, vão ser os povos indígenas que vão estar espalhados pelo continente americano. Então, olha só,
os povos indígenas constituem, né, uma parte significativa da população do continente americano. Eles são compostos por diversas etnias, como os navajos, os apaches, os sious, os mapuches, maias, astecas, incas e povos indígenas do Brasil, que são diversos. E cada grupo possui suas línguas, culturas, tradições que acabam sendo únicas. E cada grupo vai possuir, né, essas tradições aí de diversidade, ok? Mas além dos nativos americanos, também teremos quem? Os mestiços, né? Que vão ser indivíduos de ascendência mista, tá? Agora, os mestiços, gente, o nome já está falando, né? Mestiço, mistura, e muitas vezes ligado tanto à parte de raízes indígenas quanto europeia e africanas. Essa população ela vai ser significativa em muitos países latino-americanos, principalmente no México, no Peru, na Colômbia e no Equador, tá? Mas além dos mestiços, também teremos os hispânicos, ligados aos latinos, mas aqui já do continente americano, tá? Vão ser originários da América Latina e vai ter uma presença significativa nos Estados Unidos e também em outras partes do planeta. A cultura latina ela acaba sendo caracterizada pelo idioma espanhol e português, assim como a diversidade de música, dança e também a culinária. Além dos hispânicos, né, também ligados aos latinos, também teremos aí os inuits, que já são etnias que vivem em áreas polares. Os povos inuits habitam as regiões árticas do Canadá, do Alasca, da Groenlândia e da Rússia. É profundamente ligada, gente, a uma vida no Ártico com práticas tradicionais de caça, de pesca e muito ligado também à escultura em gelo, porque eles vivem nessa área gélida, né, do nosso planeta, principalmente no Ártico, tá? Os inuits. Mas também teremos os quechuas, que vão ser indígenas da região andina da América do Sul, que acaba incluindo aí o Peru, a Bolívia, o Equador e também partes da Colômbia. A cultura quechua, gente, é conhecida por suas línguas nativas, né, bem ali característica, e também vão estar muito ligadas às tradições agrícolas ancestrais e uma arquitetura inca, tá bom? Tudo isso ligado à parte da etnia americana, e só somente algumas etnias que nós estamos verificando, tá, gente? Mas também não podemos deixar de lado as etnias lá da Oceania, né, do continente da Oceania. A Oceania, gente, é uma região incrivelmente diversificada que vai abranger ali milhares de ilhas, tá? E vai apresentar uma rica tapeçaria de culturas e etnias. Acabam se destacando, né, pela diversidade de comunidades indígenas também na Oceania, bem como as populações que acabam migrando aí para outras regiões ao longo do tempo, tá bom, gente? Então, as etnias da Oceania, elas vão estar divididas entre a área da Polinésia, da Melanésia e da Micronésia, que são as ilhas que acabam formando, né, o continente da Oceania, e a gente observa muito essas paisagens em todos esses lugares, tá? Agora, os polinésios, os melanésios e os micronésios, né, os polinésios vão ser aí um dos principais grupos étnicos da Oceania, até porque abrange, gente, a maior área da Oceania, como a ilha do Havaí. Mas, professora, Havaí, Estados Unidos, sim. O Havaí, gente, faz parte da Oceania, tá bom? Porém, é um estado dos Estados Unidos da América, ok? Mas além do Havaí, teremos aí a Nova Zelândia, Samoa, Tonga e Fiji, tá? Que vão também possuir notáveis habilidades na navegação, tá? Então, também isso acaba caracterizando os polinésios. Mas além dos polinésios, também teremos os melanésios, né? Que acabam ocupando países como Papua Nova Guiné, as Ilhas Salomão, Vanuatu, Fiji e também a Nova Caledônia. E esses grupos étnicos vão ter línguas e culturas diversas entre eles mesmos. E os micronésios, que acabam habitando aí as ilhas da Micronésia, como Palau, Kiribati, as Ilhas Marshall e também os Estados Federados da Micronésia. Também vão ser conhecidos, gente,
pela sua relação estreita com o oceano, onde eles dependem da pesca e da navegação. E tudo isso, gente, então acaba caracterizando muito essa região, tá? Mas também teremos os aborígenes australianos e os maoris, tá? Os aborígenes australianos e os maoris, né, eles vão ter características distintas. Os aborígenes, eles são povos indígenas da Austrália, que vão ser muito conhecidos pelas suas culturas diversas e antigas, e isso acaba incluindo uma rica tradição na parte oral, na arte aborígene, na música, entre as práticas também espirituais. A Austrália, gente, vai ser o lar aí de uma variedade de grupos aborígenes, e cada um com seus idiomas, né, com as suas tradições específicas. Já os maoris são povos indígenas ali da Nova Zelândia, conhecidos por sua rica cultura, as tatuagens faciais, tá? Não é feito de qualquer jeito. Tem ali um fator de estudo para eles se caracterizarem através das tatuagens na face, conhecido como muco, as danças tradicionais, o haka, e a mitologia única dos maori. Então, tem uma relação especial com o meio ambiente também, e vão ser reconhecidos por suas tradições marítimas, tá certo, gente? Então, a gente, né, analisando essas etnias, elas vão ser muito diversas ao redor do planeta, tá? Então, são estudos que têm que ser realizados ali diariamente, porque cada população vai ter o seu modo de vida, tá certo? E assim, a gente finaliza esse momento aí da nossa aula sobre etnias.